e Vasco. A gente tá vendo a tabela lá em cima, então tem Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians com 53. Certo. Fortaleza com 52, a briga pelo G4 ainda existe, né? Fortaleza, Corinthians. Minha pergunta é, pensando no ano que vem, Piperno, tem 3 super times no Brasil. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético, aconteça o que acontecer, continuarão muito fortes. O Corinthians é o 4º colocado. E tá todo mundo comemorando. Quarta força. Quarta força. G4, bacana, legal, vão para Libertadores. Mas dá para sonhar com um ano com conquistas, se considerando que tem 3 super times no Brasil? Pensando no Corinthians do ano que vem. Eu acho que dá. Por exemplo, o Atlético Paranaense ele está na final da Copa do Brasil. Sim. Né? O Corinthians não é pior que o Atlético Paranaense. Não? O time não. Esse time do Corinthians, o time que começou o campeonato, sim. Esse time reforçado, não. E tem uma outra coisa. Faltam 4 jogos para o término da temporada do Corinthians. Né? Então, é aquela coisa. O Corinthians tem que parar com esse negócio aí de dar repercussão para quem, por exemplo, faça uma crítica ao Silvinho. Gente de lá, né? gente do clube. Faltam 4 jogos, quer dizer. Então, o Silvinho vai até o fim do ano e fim de conversa, acabou. Outra coisa. O Corinthians já está na fase de grupos da Copa Libertadores. A vantagem em relação ao Fluminense é de 5 pontos. O Fluminense não vai tirar 5 pontos do Corinthians nessa reta final. E depois, a gente sabe que vão ser tem os 4 aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo vão abrir mais uma vaga. O Atlético Paranaense abre uma. Então, ou seja, na fase de grupos da Copa Libertadores serão 7. O 7º hoje é o Fluminense. Então o Corinthians tem agora um período de calma, tem que curtir esse período de calmaria, de tranquilidade. E o Silvinho tem que mostrar que ele está à altura. Não há, assim, então, vamos lá, em defesa dele, você pode dizer que eu fecho o time fora de casa por pragmatismo, porque eu tinha uma necessidade muito urgente aí de pontuar, o time estava lá embaixo, ok, essa missão está cumprida. Então agora, por favor, tome coragem e jogue, porque ele é técnico do Corinthians, técnico do Corinthians tem que ter coragem. E a gente falou sobre um jogador no começo, que eu só queria fazer um rápido comentário, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto é candidato a estar entre os 23 para a Copa do Mundo. Não, tira esse negócio. Será? Não, sai. Não, mas é isso. Você que Dá não ideia. quer. Opa, Ele Renato Augusto e Daniel Alves, aqueles caras jogador ali. de ótimo quê? nível. Tá na lista. Tá na lista. Ele é um ótimo jogador, ele está jogando bem e vai ser candidato a brigar por essa vaga, sim. Mesmo entre os 23, não estou dizendo que ele tem que ser titular. De novo, eu acho que... Mas é o Renato Augusto que entrou contra a Bélgica em fim de jogo para tentar mudar um jogo. Eu entendo que esteja, até porque o treinador é o Tite. Não, exatamente, é por isso. Eu entendo, eu sou fã do futebol do Renato Augusto, desde que ele... O Daniel Alves. Também. Menos. São os dois que estão na Nós lista. falamos sobre Daniel Alves, o Danilo se contundiu, vai ficar 2 meses fora. Pois é. Não, tem que Então, começar em janeiro. São jogadores que janeiro. um não esteve na Copa da Rússia e o Tite lamenta até hoje não ter o Daniel Alves naquele time de É o 2000. Fagner aí, ué. Pode ir de novo. Não dá vamos com ideia, calma. entendeu? Não, Porque mas- a pergunta, só vou te interromper, só você fez uma pergunta para ele, dá para o Corinthians pensar em alguma coisa no ano que vem? Um dos motivos em que dá para pensar em alguma coisa no ano que vem é que o calendário termina 2 meses antes, né? Vai terminar 30, tem que terminar 30 de outubro. E as datas FIFA vão atrapalhar os super times. Então, o Corinthians pode pensar em alguma coisa, Bom porque as datas FIFA vão atrapalhar o Flamengo, vão atrapalhar o Palmeiras e vão atrapalhar o Atlético. Certo. Então, dá para pensar em alguma coisa, porque o Corinthians, neste momento, só tem o Cantilho de selecionado. Então, mas eu fui tocar nesse ponto uma vez e não entenderam bem. Jogadores Então vai. não convocáveis. Isso, você foi mal interpretado. Mal interpretado. Não. Peraí. Eu não fiz de propósito. Você fez isso? Eu fiz. Massacrem o Arnaldo na hashtag Não, G4. Se explica, Arnaldo. Você tem tempo para Em momentos de datas FIFAs, coalhadas de datas FIFAs, pré-Copa do Mundo, etc., quem tem muito jogador selecionável se dá mal, tem problemas. É como ela... Isso não é óbvio? Eu tentei chegar nisso. E times que... Então o meu objetivo aqui é te cortar para você não conseguir Não, chegar. adorei, você me levantou de manchete aqui. Os times que têm jogadores não convocáveis Você dá bem. Claro. sofrem menos. Claro. E foi um dos motivos pelos quais o Atlético não sofreu tanto com a data FIFA, com as convocações, nesse 2021. Porque os principais jogadores do Atlético não são habitualmente convocáveis. O Hulk não é, o Nath Fernandes não é, o Zarate não é. Foram 3 caras que vieram
Mas eu acho que ano que vem, por exemplo, o Galo vai sofrer com o Arana. O Arana vai Tudo ser. bem. Né? Mas perdia jogadores para as outras bem. seleções. Minha pergunta é se isso foi um planejamento ou simplesmente... os Foi caras não são- planejamento também. Quando o cara contrata um jogador, é assim, vou contratar o cara que joga no Uruguai. Daniel Alves. Vou contratar o Daniel Alves. Vou pegar um nome qualquer. O Daniel Aí, Alves, o que? Aí tem ele vai seleção realizar o sonho. sub-13, ele quer jogar. Ele Não, vai o no sonho exemplo dele é superlativo. Daniel Alves, qual é o seu sonho? Sonho 1, não sei o quê, sonho 2, sonho Olimpíada, 3. sonho Sonho da dois, padaria. Não Futsal. precisa ir até o Daniel Alves. Pode ser qualquer. Ele não superou a Olimpíada. Pode ser um jogador, sei lá. O Palmeiras foi contratar o Piquerez, Não foi uma boa ideia. lateral né? esquerdo do Uruguai. O cara estava começando a ser convocado para a seleção. O Uruguai tá uma bagunça. Trocou o técnico agora e tal. Mas o Piquerez não vem jogando pelo Palmeiras porque tem sido convocado. Vale a pena contratar esse jogador Piquerez? Depende de quando, por quanto, em qual época. Porque senão você pode não ter ele em nenhum. exato. O que a Marília falou voltando ao Corinthians e as suas expectativas para 2022, é muito pela questão da concorrência estar mutilada, esses três principais, em tese, para a próxima temporada. Agora, a gente tem visto um negócio. Para disputar Brasileirão em pontos corridos, Libertadores, não é suficiente você ser quarta força. Não. Pois é, esse é Como o o meu Piperno ponto. falou, o Atlético Paranaense, beleza. Assim, Brasileirão eu abro mão, vou tentar Copa aqui, Copa ali. Isso. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Aí são títulos, O que o Grêmio médios. do Renato fez nos últimos anos. O que o Grêmio do Renato fez nos últimos anos. É isso Bem, na aí. verdade, Mas o que eu o Palmeiras acho- do Abel fez na Exato. temporada Isso aí. passada e agora. Exatamente. Não joga o Campeonato Falaremos Brasileiro. do Palmeiras logo mais. Fala aí. Então, e assim, né? Algum time fora o Atlético agora está saindo da fila de 50 anos. Vai encarar o Campeonato Brasileiro de 2022. Opa, essa é uma chance. mas eu acho que eu tenho. inclusive, que o não sei jeito- se o Corinthians tem Não, mas essa pretensão. não, o Corinthians não tem essa pretensão de ganhar todos os títulos. Não, um título importante. Eu acho que tem, e aí eu acho que é por isso que eu acho que o fato de não ter selecionáveis ou convocáveis vai facilitar, porque o que o Palmeiras, o Flamengo e o Galo vão querer o ano que vem, inclusive o Galo? A Libertadores. Exato. O Galo já acabou. O Então, brasileiro. se tiver se o Tico e o Teco do Duílio estiverem funcionando, com todo o respeito à arrecadação que vai ter na Libertadores, e as possibilidades, o Fluminense esse ano surpreendeu, chegou nas quartas de final, oitavas, sei lá. Pode acontecer? Pode, mas o Corinthians tem um histórico, um lastro recente, foi campeão em 2017, sendo a quarta força. Sim. Por quê? Porque disputou o Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Desde a primeira rodada. Vamos ganhar 10 jogos e tal, e vai. Como E foi o Galo esse ano. Então, eu acho né? que é uma questão de você ser pragmático. Realmente não vai ganhar tríplice coroa sendo a quarta força. Mas pode ganhar um título importante.